Olá, meus amigos! Finalmente eu tive tempo de gravar esse vídeo aqui que eu tanto queria gravar pra vocês e hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa muito legal. Eu tô aqui pra falar a história da incrível McLaren MP4 e também um pouquinho do cara que dirigia ela, um cara aí chamado Ayrton Senna, não sei se vocês conhecem. E pra explicar a história desse carro icônico e também do seu piloto que marcou o automobilismo brasileiro, eu tenho aqui este Lego incrível de 693 peças da McLaren e que também tem o Ayrton Senna. Meu nome é Lucas e bem-vindo a mais um vídeo da Mag Caverna. Caramba! Bem pessoal, caixa aberta e eu tenho aqui então 6 sacos de peça. Aqui temos os 4 pneus e também esse manual aqui, e o manual é bem longo. Enfim, sem mais delongas, vamos começar a montar esse Lego aqui e começar a falar sobre a história da McLaren MP4. Bem pessoal, depois de horas montando isso daqui, finalmente eu terminei. Então, temos aqui a McLaren MP4 completinha e temos aqui também um pequeno Ayrton Senna. Aqui ele está segurando uma taça, é bem legal que dá para perceber ó, o patrocínio ali da Honda no uniforme dele, tem do Banco Nacional, o capacete dele na clássica cor né, amarelo, verde e azul, em homenagem às cores da bandeira do Brasil. Aqui também nós temos a frase famosa dele, que é: não importa qual seja o seu sonho, você tem que se dedicar completamente para ele. Do outro lado aqui também nós temos um suporte onde você pode prender a McLaren, né? Você coloca o suporte embaixo, você prende. E aqui também tem as informações do carro, como por exemplo o construtor, o chassi, o modelo do chassi, né? O nome do motor, o peso, designers, estatísticas e pilotos. Aqui nós temos né, os dois pilotos que pilotaram naquele ano, que foi o Alain Prost usando o número 11 e o Ayrton Senna usando o número 12. E como nasceu o MP4? Ele foi desenhado por Steve Nichols com a influência de Gordon Murray, que havia se juntado à equipe da McLaren após anos de sucesso na Brabham. Murray trouxe a ideia de um design radicalmente baixo, inspirado no Brabham BT55. Este conceito foi aperfeiçoado por Nichols, que solucionou os problemas de confiabilidade e de aerodinâmica que prejudicavam o carro da Brabham. Assim nascia o MP4, que impressionava devido à sua aerodinâmica e pela sua baixa altura em relação ao solo. O chassi do carro era feito inteiramente em fibra de carbono, que tornava ele super leve, mas ao mesmo tempo ele também era super resistente, o que equilibrava a velocidade e segurança. Além disso, o design compacto do carro permitia uma comunicação perfeita entre a unidade de potência e a transmissão, melhorando assim a eficiência geral do veículo. E no centro deste incrível carro estava o motor Honda RA168E. Ele era um motor V6 turbo que gerava mais ou menos 685 cavalos. Não, pera aí, Lucas, mas
Eu não entendo essas nomenclaturas, o que tudo isso quer dizer? Calma que eu te explico rapidinho. Bem, o V nada mais é que a posição dos pistões. Então, os motores, eles possuem pistões dentro deles, que vão dentro de cilindros. Quando um cilindro está alinhado com o outro, isso é chamado motor em linha. Mas se nós colocarmos eles lado a lado e fazermos isso, eles formam o formato de um V. Então, você coloca 3 de um lado, 3 do outro, e você tem um motor V6. E por aí vai, né? Se você coloca 4 de um lado, 4 do outro, você tem um motor V8. E assim sucessivamente. E o turbo? Bem, de forma bem simplificada, o turbo é como um soprador que força mais ar para dentro do motor, permitindo que ele queime mais combustível e gere mais potência. E o que são esses cavalos de potência? A sigla CV significa cavalo-vapor e é a unidade de medida adotada para explicar o quão potente é um motor. Antigamente usava-se cavalos para puxar charretes, para fazer algumas máquinas funcionarem. Então, quando James Watt inventou o motor a vapor, ele queria uma comparação para que as pessoas soubessem o quão potente eram esses motores. Por isso, ele começou a comparar a potência dos seus motores a vapor com cavalos. Foi daí que surgiu a nomenclatura cavalo-vapor, CV. E aí, com o tempo, essa comparação foi adotada e é adotada até hoje. Então, quando alguém fala que um carro tem 685 cavalos, é como se fosse o equivalente a 685 cavalos puxando o seu carro. Os cavalos a vapor em inglês também são bem famosos, né? Porque eles usam a sigla HP, que significa horsepower. E por que esse carro aqui ele é tão icônico? Não é só porque o Ayrton Senna pilotou ele, foi campeão mundial com ele. Este carro aqui, ele venceu 15 de 16 Grand Prix no ano de 1988. Dessas 16 corridas, o Ayrton Senna venceu 8, ficando à frente do vice-líder do campeonato, que era seu companheiro de equipe, Alain Prost. E assim, Ayrton Senna se consagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. A única corrida que o MP44 não venceu naquela temporada foi uma corrida em Monza, na Itália, onde por uma falha mecânica os dois pilotos não conseguiram completar a corrida. Bem, já falamos muito sobre o carro e agora vamos falar sobre este carinha aqui, Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo em 21 de março de 1960 e foi um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, conhecido pela sua habilidade técnica, determinação e performance excepcionais em condições desafiadoras. Ele era muito conhecido pelo seu desempenho em corridas na chuva, onde ele tinha desempenho que simplesmente era muito acima do que qualquer outro piloto conseguia ter. Ele também é o recordista de vitórias em Mônaco. Ele possui 6 vitórias no Grand Prix mais desafiador de toda a temporada e até hoje também. E não só isso, ele venceu 5 dessas 6 corridas seguidas, um feito que ninguém nunca conseguiu repetir. O maior sonho do Ayrton desde que ele começou a correr era vencer no Brasil, pois todo o Grand Prix ele nunca conseguia. Sempre acontecia alguma coisa, ou ele ficava para trás e acabava perdendo a corrida, até que no ano de 1991 chegou o grande dia. E não foi fácil. Ele teve um problema no câmbio e ele teve que dirigir as últimas voltas do circuito com o câmbio travado na 6ª marcha. Já com o desgaste acumulado da corrida, e eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. Aí eu coloquei a 6ª e fui em 6ª as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas curvas lentas. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 2, 3 voltas com o problema do câmbio, nas últimas 7 voltas, mas quando deu 2 voltas eu falei, se der vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. Quando ele venceu, ele quase desmaiou de tanta tensão. E este aqui foi o rádio dele durante a vitória. Pela McLaren, Ayrton Senna foi campeão mundial
3 vezes, se igualando a Nelson Piquet, que é o único outro piloto brasileiro que possui 3 títulos mundiais de piloto. Infelizmente, no dia 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de Imola, na Itália, Ayrton sofreu um grave acidente. Ele perdeu o controle do carro e bateu num muro de concreto a mais de 200 km por hora. Este acidente, infelizmente, levou à morte do piloto aos 34 anos de idade. O legado de Ayrton ainda continua, afinal, ele investiu muito em programas sociais para ajudar as crianças aqui no Brasil. O Instituto Ayrton Senna, além de levar educação para várias crianças no Brasil, também investe muito em metodologias e pesquisas para melhorar a educação aqui no nosso país. A morte de Ayrton foi sentida no país todo. A cidade de São Paulo, no dia do seu funeral, parou para acompanhar o veículo que levava o corpo, e todas as pessoas no resto do Brasil assistiram pela TV. Na final da Copa do Mundo daquele ano, quando a seleção foi campeã em cima da Itália, os jogadores também estenderam uma faixa em homenagem a Ayrton Senna. Ayrton Senna, além das corridas, também é muito lembrado por todos os pilotos da Fórmula 1, pois ele lutou para que os pilotos tivessem direitos e que eles fossem ouvidos cada vez mais pela organização das corridas. Antigamente, os pilotos não tinham voz e eles eram forçados a correr, mesmo quando não sentiam que era um ambiente seguro ou quando a pista estava nas condições corretas, eles eram forçados. Ayrton, junto com outros pilotos, como o próprio Alain Prost, lutaram pelos direitos dos pilotos. Ayrton Senna foi um herói nacional e fez com que o país todo parasse todos os domingos para assistir suas corridas. Seu legado inspirou e ainda inspira muitos pilotos, e não só pilotos, mas muitas pessoas, pois ele era totalmente dedicado a alcançar o sonho dele. E até hoje ele ainda inspira várias pessoas, como eu. Eu sou um grande fã do Ayrton Senna, sempre admirei o trabalho dele, e ele morreu muito antes de eu nascer. E hoje em dia, se você perguntar para várias pessoas quem é o melhor piloto de Fórmula 1 que já existiu, e mesmo internacionalmente, muitos irão dizer o Ayrton Senna. Isso mostra o quão influente ele foi, pois consegue influenciar muitos jovens, adultos, todo mundo no geral, a sempre buscar os seus sonhos e se inspirar em tudo que ele fez, mesmo depois de 30 anos após a sua morte. Ayrton foi um dos grandes heróis nacionais e o seu legado vai ser lembrado para sempre. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa aí um gostei, deixa aí um comentário. Agradeço a sua atenção até o final aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social,
Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.